Vamos agora à questão 58 da seção 7.2 do Sturt, né? Aqui ele pede para a gente encontrar a área da região delimitada por essas curvas aqui, né? Então nós lembramos que para calcular a área delimitada por duas curvas, nós precisamos saber, a princípio, né, as interseções e quem está por cima e quem está por baixo, ok? Então primeiro, para encontrar as interseções, nós precisamos do quê? Igualar as duas expressões, né? Então quando é que seno ao cubo de um certo valor vai ser igual ao cosseno ao cubo desse valor. Eu passo dividindo aqui, passar dividindo esse cosseno logo aqui, desculpa, fica cosseno ao cubo de x, né, igual a 1. Aí eu tiro uma raizinha cúbica aqui de cada lado, a desigualdade não muda, né, então é a mesma coisa que saber quando seno de x sobre cosseno de x é igual a 1, que é a mesma coisa que isso acontece, né, quando o x aqui é π sobre 4 ou 5π sobre 4, né? Exatamente nesses lugares aqui, né? Π sobre 4, quando está sobre essa reta, né? Onde o seno é igual ao cosseno. Então aqui o arco de π sobre 4 e esse aqui que é o 5π sobre 4, que maravilhosamente é o próprio limite de integração, né? Ou seja, essas funções nesse intervalo aqui, elas começam se cruzando e terminam se cruzando e não tem nenhuma outra interseção nesse meio, ok? Aí só preciso saber quem está acima, né? Como a gente já comentou nas aulas anteriores, se eu tenho duas interseções consecutivas de duas funções, saber quem está acima e quem está abaixo é pegar um valor arbitrário, né, dentro desse intervalo e substituir e ver quem é maior, né? Então vou substituir aqui seno de π sobre 2, a gente sabe que seno dá 1 e cosseno dá 0, né? Então nessa faixa de valores aqui eu sempre sei que o seno é maior do que o cosseno. A mesma coisa vai acontecer para o cubo, né? Isso não muda nada quando a gente pensa em potências ímpares, né? Valores menores têm potências ímpares menores do que valores que são maiores. Para potências pares isso não é verdade, ok? Você pegar menos 2, menos 3, né, ele é menor do que 2, por exemplo. Mas se eu levar o quadrado desse cara, isso passa a ser maior do que o quadrado desse, né? Para potências ímpares isso não acontece. Então a área ela vai ser o que? Exatamente a integral. Só temos essa interseção aqui, né? Não preciso quebrar em mais partes. 5π sobre 4 da função que está por cima menos a que está por baixo. Então seno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x dx. Ok? E aí, o que é que nós podemos fazer para resolver, né? Quando nós temos potências ímpares de seno e cosseno, a gente sabe que a ideia é separa uma dessa parcela como um pequeno excesso e transforma todo o resto na expressão que nós quisermos. Ou a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou... Deixa eu ver se a gente pode fazer assim. Não, a gente vai ter que calcular separadamente cada uma, acho que fica melhor. Pelo menos agora não está vindo nada que me ajude a facilitar. Eu vou separar esse aqui como sendo seno de x vezes seno ao quadrado, né? Só que seno ao quadrado quem é? 1 menos cosseno ao quadrado, né? Ok? E esse outro aqui eu vou separar como sendo cosseno vezes 1 menos seno ao quadrado de x, certo? E aí eu vou separar em duas integrais mesmo. Então, de π sobre 4 até 5π sobre 4. Essa primeira, né? Vou já fazer a substituição que eu quero aqui nessa primeira. Eu vou chamar u igual a cosseno de x, né? O du, que é esse cara aqui, ó, vai juntar com o dx. Deixa eu separar bonitinho aqui, ó. Isso fica 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx menos a integral de π sobre 4 até 5π sobre 4 de quem? 1 menos seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Aí sim, agora eu volto aqui nessa primeira substituição, ó, se eu chamo u de cosseno, a derivada está aqui, que é o próprio, é o múltiplo na verdade, né? Menos seno de x dx, certo? Quando u é π sobre 4, né?
o valor correspondente para x. Não estou escrevendo porque eu estou no vídeo, né? Falta um pouco espaço, sempre falta espaço aqui. Mas estou fazendo verbalmente aqui, né? Quando x é π sobre 4, qual é o valor correspondente de u? Cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E o que acontece com como é que fala? O cosseno de 5π sobre 4, isso dá exatamente menos esse valor aqui, ok? Menos raiz de 2 sobre 2. De quem 1 menos u quadrado du, que é exatamente menos isso aqui. Então, eu vou botar esse sinalzinho de menos aqui fora. Du. Ah, professor, que legal, eu estou integrando de menos um valor até esse valor. Isso dá zero. Não, só dá zero quando a função é ímpar. Aqui for uma função par, isso não vai acontecer, né? Fazendo agora outra mudança, eu vou chamar aqui agora de v. Vou chamar uv, né, igual a seno de x. Então, quem é o dv? A derivada disso, que é o cosseno de x dx. Então, menos a integral de quem? Mesma pergunta. Quando x é π sobre 4, qual é o valor de v? Seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E aqui agora, da mesma forma, né? Quando x é 5π sobre 4, qual é o valor do seno disso? Menos raiz de 2 sobre 2, desculpa. Então, isso vai ficar aqui 1 menos o quadrado, cosseno de x dx é o próprio dv, aqui é v, desculpa, né? V, dv. Observe que eu estou com a mesma integral, né? Só mudamos o rótulo. Aqui é u, aqui é v, então a gente já viu que se eu mudar o rótulo da integral, só o nome mesmo da variável, desculpa, o resultado não se anula. Então essas integrais têm numericamente o mesmo valor. Eu vou somá-las, então vai ficar 2 vezes isso aqui. E eu vou trocar o limite de integração para mudar o sinal, né? Então, eu deveria ter menos 2 vezes essa integral, já que eu somei as duas. E o menos aqui vai sumir porque eu vou trocar os limites, né? Em vez de fazer de raiz de 2 sobre 2 até isso, eu vou fazer de menos raiz de 2 sobre 2 até raiz de 2 sobre 2. Isso aqui. Integrando, isso dá o quê? U menos u ao cubo sobre 3. Assim, outra coisa, ó, galera. Essa é uma função par, né? Lembra? Uma função par. Um polinômio onde eu não tenho nenhuma potência ímpar aqui aparecendo, né? Lembrando que essa aqui é x elevado a zero, é par também. Então essa integral, né? Como eu estou indo de menos uma constante até a mesma constante, é 2 vezes a integral de zero até isso, né? Vai ficar um pouquinho mais simples, menor a conta, né? Esse aqui dá 4 vezes o quê? A integral de u, de 1 é u, o quadrado, u ao cubo sobre 3, até isso. Então pronto, substituindo, ó, 4 que multiplica raiz de 2 sobre 2, menos isso ao cubo, né, que dá 2 raiz de 2 sobre 8 sobre 3, que está aqui. Né? Tirando agora o MMC, isso aqui dá quanto? 24. O MMC de 24 e 2 é 24, então aqui fica 12 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 sobre 24. Esse cara cancela com esse, aqui fica 6. 10 menos 2, 10. 12 menos 2, 10, né? Sobre 6 fica 5 terços da raiz de 2. Ok?